Uma boa noite a cada um que aqui se encontra nessa casa de Deus. Quero saudar aqueles que também se unem a nós nesse culto pela internet, no Facebook. Então, um abraço a todos. Que Deus nos abençoe e fortaleça em Cristo Jesus, que é único e suficiente Salvador. Eu quero saudar a todos nas palavras bíblicas do Senhor Jesus, que diz: você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Feliz é você que crê em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para te salvar e salvar o mundo. Feliz é você em Jesus, porque pode viver na certeza do céu na hora da morte. E viver aqui na certeza de que Deus está sempre contigo, que você é um filho de Deus. Que Deus se importa muito contigo e sempre tudo vai dirigir no seu amor pelo que Ele achar e perceber que for o melhor para cada um. Nós aqui também, em Lajeado, estamos neste momento, dentro do modelo de cogestão, com a prática, então, da bandeira vermelha. Isso nos alegra, ou seja, nós com todo cuidado, seguindo os protocolos, conforme então as normas, as leis vigentes, nós aqui nos reunimos presencialmente, e agora com um número então um pouco maior de pessoas, isso é muito bom. Essa notícia veio hoje à tarde para nós, e assim nós podemos seguir com tranquilidade na graça e na bênção do nosso Deus. Então sintam-se todos abraçados e cumprimentados, saudados. E nós estamos celebrando a Páscoa, diz pelo menos uns 40 dias agora, sem parar. Vamos parar lá quando chegar o Pentecostes. Na realidade, cada culto é a celebração da Páscoa, da vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e o diabo. Que bom que vocês então aqui estão presentes, presencialmente, ou ora se unindo a nós pelo Facebook. Iniciamos o culto nesse segundo final de semana de Páscoa, cantando Olhando Amanhã com Gratidão. Cantando
Queremos invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados, orando em conjunto, como segue. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com teu Santo Espírito. Amém. Queridos irmãos, no Senhor e Salvador Jesus, tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio-vos a graça de Deus, e em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 148. Um versículo oficiante e outra congregação, e assim consecutivamente. Salmo 148, um versículo oficiante e outra congregação. Pronunciamos: aleluia! Todos os que estão nos céus louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor, todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem, e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor, tudo que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens e ventos fortes, que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor, todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu.
Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte. E por isso louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem ele tanto ama. Aleluia. Podem todos se assentar, cantemos Louva, louva a teu Senhor. A primeira leitura encontramos no livro de Atos, capítulo 4, versículos 32 a 35. Tudo era de todos. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía era somente sua, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras e casas os vendiam, traziam o dinheiro e os entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. A segunda leitura, lemos a primeira carta de João, capítulo 1, versículos 1 a capítulo 2, versículo 2. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos
É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu é que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Nos coloquemos todos em pé para o Santo Evangelho, que encontramos registrado em João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo de número 31. João 20, 19 ao 31. Jesus aparece aos discípulos, aí Jesus e Tomé, e também a finalidade deste evangelho. A finalidade dos milagres do Senhor Jesus.
Texto que leio. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. E ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para esse segundo final de semana, então, de Páscoa. Queremos confessar nesse momento em conjunto a nossa fé conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Neste momento, em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Todos podem se assentar.
Nos coloquemos todos em pé neste momento. Que Deus, Espírito Santo, haja no coração e na mente de cada um de nós. Que sejamos fortalecidos neste momento, na ação do Santo Espírito, na palavra, na certeza de que Jesus morreu e ressuscitou. E felizes são vocês, os que não viram e creram. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui presentes então nesta casa de Deus. Presencialmente ou pela internet, pelo Facebook. Por que nós costumamos ir à igreja? Se alguém te perguntar por que você vai na igreja, o que você responde? O que você diria para essa pessoa? Ir na igreja por quê? De novo? Toda semana? Será que isso não é demais? Mas por que nós vamos à igreja? Hoje de tarde nós tivemos um encontro com a turma nova dos confirmandos, aliás, dos alunos da instrução de confirmandos, nascidos em 2009, que começam esse ano então aqui na congregação. Um deles está aí, né, o Augusto, certo? Um dos alunos da instrução, turma 2009. E entre meio às conversas, os momentos, a gente pôde falar um pouco por que a gente vem à igreja. Por que se vai à igreja? Por que nós vamos à igreja?
Eu imagino que para a grande maioria a resposta está na ponta da língua. Quase não dá para se calar diante desta pergunta. Agora, olhando para os textos da Escritura de hoje, nós temos algumas respostas bem interessantes. E eu quero começar com as palavras do salmista. Por que nós vamos à igreja? Para louvar o Senhor Deus nas alturas. Nós costumamos vir ao culto para louvar e adorar o nosso Deus. E este salmo, de forma tão bela, conclama a todos a fazerem isso. Louvem a Deus, o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor os anjos, os exércitos celestiais, o sol, a lua, as estrelas brilhantes, os mais altos céus. O louvem e também as águas que estão acima do céu. As obras de Deus proclamam quem Deus é, a sua grandeza, o seu poder, a sua glória. E o salmista ainda segue. Ele diz: louvem o Senhor relâmpagos, chuva de pedras, neve, nuvens, ventos fortes que obedecem à sua ordem, colinas, montanhas, florestas, enfim, todos louvem o Senhor. Louvem o Senhor reis, todos os povos, governantes, autoridades, moços, moças, velhos, crianças, que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Louvem o Senhor. Os servos fiéis, o povo que Ele tanto ama, louvem a Deus o Senhor. O que nós viemos fazer na igreja? Louvar a Deus o Senhor. Mas louvar a Ele por quê? Pelo que Ele é, a sua grandeza, o seu poder, o seu domínio, o seu cuidado, o seu amor. Louvar a Deus o Senhor, porque Ele no seu amor, ou seja, por Ele tanto nos amar, por Ele não ter deixado de entregar o seu Filho amado Jesus Cristo para fazer tudo para nos salvar. E Jesus, Ele veio, Ele cumpriu os mandamentos por nós perfeitamente, o que nós não conseguimos fazer. Tentamos, queremos, mas caímos em pensamentos, palavras e atitudes continuamente. Mas em Jesus sempre somos perdoados, porque Jesus, Ele cumpriu os mandamentos por nós e pagou os pecados e disse: está consumado. E aí Ele foi sepultado. Ainda na sexta-feira santa. Ele ficou na sepultura o restante da sexta-feira santa. Ele foi sepultado antes das 18 horas da sexta-feira santa. Ali permanece o resto da sexta, na sepultura, o sábado, e ressuscita no domingo de Páscoa, mais ou menos 6 horas da manhã. E aí Ele redivivo, o que Ele faz? A primeira coisa dentro da sepultura, antes de sair ainda dela. Ele desceu ao inferno, redivivo, e faz o desfile da vitória. Ele mostra que Ele venceu o pecado, a morte e o diabo. Que de fato Ele trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna. Que Ele tem as chaves do céu e do inferno. Não é o diabo e os anjos maus que mandam no inferno. É Jesus. E aí Ele faz o desfile da vitória. E aí Ele volta ao ponto de partida, a sepultura, ali onde é que Ele ressuscitou. E aí Ele sai e aparece às mulheres, aos discípulos, como o vencedor que de fato Ele é. Louvem a Deus o Senhor,
Porque Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. E é isso que nós celebramos em cada culto. E as certezas que a obra de Jesus nos trazem nesta vida e para a eternidade. Você e eu em Jesus já caminhamos para o céu. Porque Jesus já fez tudo para a nossa salvação. Tudo o que era preciso. Em Jesus, Deus está conosco todos os dias e momentos aqui. Isso é maravilhoso. E por isso nós louvamos a Deus o Senhor. Mas tem algo a mais também que quero destacar neste momento. Ir na igreja para quê? Por que estar entre os irmãos? Por que não perder os momentos de culto? Talvez você pense, puxa, eu já perdi tantos na vida, será que são tão importantes assim? Puxa, além de nós louvarmos e adorarmos a Deus, são oportunidades fantásticas onde Deus vem ao nosso encontro com a sua palavra. Vocês aqui na igreja têm essa oportunidade nesse momento. As pessoas que estão na sua casa, então pela internet agora, também têm essa oportunidade. Ou seja, Deus pela sua palavra vem a nós e nos abraça, nos fortalece, nos anima, nos orienta. O que é muito importante, a nossa bateria precisa ser recarregada continuamente. Porque com tanta falta de sinal e comunicação nesse mundo que nós vivemos, ou tantos problemas que vivemos, poderíamos dizer assim, sempre procurando a antena, ou seja, a conexão, ou encarar e vencer os desafios que nós vivemos, nos mais diversos momentos, podemos pensar, até com relação à fé, as orientações que nós temos, os conceitos que Deus traz para nós e que nós temos na nossa mente, diante dos quais somos chocados e atacados continuamente, pelo diabo, pelo mundo, pela carne, sem piedade. E percebemos que os cristãos passam a ser uma minoria no mundo perseguida, a ferro e fogo, em muitos lugares. Isso é muito triste. Isso lamentamos. E além disso, sabemos que muitas situações adversas vão estar diante de nós, porque a vida do cristão é marcada pela cruz, assim como a vida de Jesus foi marcada pela cruz. Então o fortalecimento na fé é decisivo. Você precisa da palavra de Deus, continuamente, como eu preciso dela, para que pelo Espírito Santo, os frutos necessários para eu viver e ser feliz estejam presentes e sejam abundantes na nossa vida. E quanto mais o Espírito Santo tiver oportunidade de agir em nós, mais presentes em nós os frutos do próprio Espírito, que são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Precisamos da palavra na casa de Deus. Precisamos da palavra no dia a dia da nossa vida. Por isso, devoções são importantes, estudos bíblicos são importantes. Então, esse contato continuado na palavra do nosso Deus. E não esqueçamos a Santa Ceia, onde o próprio Senhor Jesus vem. E esse privilégio tem quem está apenas presencialmente na casa de Deus. Porque a Santa Ceia é o corpo e o sangue de Jesus presente no pão e no vinho mediante a palavra. Milagrosamente ele vem e entra dentro de nós e nos fortalece na certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, nessas certezas bonitas. E nos fortalece como instrumentos diante dos momentos difíceis também na sociedade e no mundo. Porque Deus permite as tribulações para nós, ora para nos trabalhar na fé espiritualmente, agregar valor em nós, ou ora para nos usar como exemplo, como testemunho para os outros. Ou ainda, Ele permite sobre nós tribulações, talvez até como disciplina. É muito importante você estar onde deve estar, onde precisa estar. Ou seja, há momentos que nós precisamos e devemos estar
aos pés de Jesus para ouvi-lo. Tem momentos que precisamos estar na presença dos irmãos e das irmãs, para que pelo Espírito Santo sejamos trabalhados, alimentados e fortalecidos. É por isso que a gente vem na igreja. Por isso que participamos dos cultos. E eu tenho certeza que quando você vem e vê os irmãos, as irmãs, já o simples ver uns aos outros, isso já traz fortalecimento. Pensando agora naqueles que estão na internet, vendo outros que também participam e se juntam, ou nós aqui na igreja e vocês aí na internet, no Facebook, nós nos unindo, eu tenho certeza que isso, o simples fato disso acontecer já traz fortalecimento. Mais pessoas fazem a mesma coisa. E isso é muito bom. Agora, por que ainda isso é tão importante? Podemos pensar na história agora do Evangelho. Essa história fantástica que aparece sempre no segundo final de semana da Páscoa de cada ano. A história do Tomé. O que aconteceu com Tomé? Tomé é um dos discípulos de Jesus. Ele não estava a hora onde ele deveria estar. Como assim ele não estava a hora onde deveria estar? Ele andou perdendo o culto. Ele andou perdendo o estudo bíblico. Ele andou perdendo o encontro com os demais discípulos, apóstolos de Jesus. Nas primeiras aparições de Jesus, Tomé não estava lá. E por que ele não estava lá no domingo da Páscoa? Não sei por que ele não estava lá. Mas onde ele andava? O que ele fazia? Também não sei. Eram tempos difíceis, complicados. E talvez tomado com toda a situação, tudo que tinha acontecido com Jesus, ele andava desesperançoso, desanimado. Talvez até pensando, olha, já era. Tudo aquilo que construímos na expectativa com Jesus, fora frustrado e derrubado. Morreu o nosso mestre. Vimos a sua morte, a sua desgraça. Talvez por isso, quem sabe, ele foi pescar. Jogar bola eu acho que não, não sei. Não jogavam bola naquele tempo. Será que jogavam? Não. Que outro programa ele poderia ter ido fazer ao invés de estar lá com os irmãos quando deveria estar? Ainda depois de momentos tão difíceis. Puxa, com certeza seus irmãos também precisavam da sua presença. Assim como ele, precisava ser fortalecido naquele momento onde o povo, ou seja, os seus irmãos estavam se reunindo para louvar e adorar a Deus, para orarem, para abrirem o coração e serem na ação do Santo Espírito fortalecidos. E Cristo vem presencialmente na presença deles e os abraça, come com eles. Ele perdeu esse momento fantástico e sofreu as consequências disso. Quando contaram para ele, ele disse, olha, sinto muito, acho que eu sou o único ainda que está com a cabeça no lugar. Vocês já estão vendo coisas, imaginando? Não, eu só acredito vendo. Aí vem esse versículo, né, que nos liga tanto assim a Tomé, o ver para crer, o discípulo do ver para crer. Ou talvez o mais racionalista dos discípulos. Eu só acredito vendo, e não só isso. Ainda quero botar a mão para ver se o que eu estou vendo é o que eu estou vendo. Quem já participou em cinema 3D, ou sei lá, 5D, não sei, já entende que talvez porque o Tomé disse, olha, eu não quero só ver, eu quero botar a mão lá, eu quero sentir, né, as mãos e o lado dele, para ver se é. Aí sim, aí tudo bem. E Deus foi generosíssimo, Cristo foi generosíssimo com ele, né? Aí uma semana depois, que seria então nesse final de semana, mandar outro, né? Novamente os discípulos reunidos, e agora Tomé estava onde deveria estar, estava fazendo o que deveria estar fazendo, no final de semana que ele não fez o que deveria fazer. E aí Jesus vai direto nele, Tomé, vem cá. Ponha os teus dedos aqui, põe a mão no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ou seja, creia, Tomé.
Tu esqueceu que tudo isso estava previsto também? Pois bem, aí Tomé, diante dessa oportunidade, cai diante de Jesus e diz: meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus diz: você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Felizes são vocês que creem nesse Jesus que morreu e ressuscitou, porque o céu é para vocês. Felizes são vocês que creem nesse Jesus, porque esse Jesus está convosco sempre. E o texto, na sequência, ele diz de algo que o mundo precisa ouvir. E que os milagres que Jesus fez, esses que estão escritos na Bíblia, aliás, alguns estão escritos e muitos outros não foram escritos. Mas esses foram escritos por quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida por meio dele. Nós vemos que muitos hoje tornaram os milagres um fim em si mesmo. Nos templos, nas igrejas cristãs, sentimos muito. Assim como muitos correram atrás de Jesus na época, esperando um líder político, um libertador das opressões sociais, políticas do povo. Por isso, num domingo gritaram: Hosana, o que vem em nome do Senhor, e no outro. E logo na sexta gritaram: crucifica-o. Muitos correram atrás querendo encher a barriga e ter saúde para o corpo, ou seja, todos os seus problemas resolvidos. As mesmas motivações dos dias de hoje para muita gente, em nome de Jesus. Mas o texto é claro e diz que esses foram escritos para que as pessoas creiam que Jesus é o Messias e para que crendo tenham vida por meio dele. E nós agora, motivados nesse amor e graça, queremos permanecer na união com Cristo Jesus. Viver o seu amor com Deus e o amor uns pelos outros. Refletindo esse amor de Deus na igreja, na família e na sociedade. Sim, queremos ser a luz de Cristo a brilhar no mundo. Queremos viver na luz e queremos ser luzes de Cristo a brilhar onde estivermos. E essa foi uma marca dos cristãos em todos os tempos. O se importar com o próximo nas necessidades, nas dificuldades. É algo que está em nós. Nos preocupamos uns com os outros. Primeiro com a salvação de cada um, porque queremos que todos estejam no céu por Jesus, como nós vamos estar. Não queremos que os nossos amigos fiquem de fora. Queremos que os nossos familiares, os nossos amigos, conhecidos, estejam lá no céu. E nos preocupamos com isso e queremos falar e instigar as pessoas a Cristo e a igreja, a palavra de Deus, as coisas de Deus, para que o Espírito Santo possa trabalhar nelas a fé. E que elas possam crer e serem salvas, e nós juntos estarmos lá no céu, longe dos sofrimentos, das dificuldades. E aqui neste mundo, queremos sim, ora, olhar e estender a mão para quem precisa. E o texto de Atos, do culto de hoje, fala de atitudes muito lindas, de compartilhar, estender a mão, ajudar, abraçar o seu irmão. E daquilo que os próprios cristãos faziam com relação à igreja, ofertando, levando dinheiro à igreja para que a igreja pudesse ser um instrumento da mão de Deus para assistir necessitados e pessoas em situações difíceis. Que belo exemplo, que nos instiga, ensina e nos move também a querer ser instrumentos nas mãos de Deus, diante de tantos que também no mundo passam tribulações, que sofrem, mas especialmente diante de tantos que caminham para a condenação eterna no inferno.
Ir na igreja por quê? Por que ir na igreja? Se te perguntarem, você mudou alguma coisa da tua resposta ou agregou alguma coisa a mais? Olha, nós vamos lá louvar e adorar a Deus. Por quê? Porque Ele é o Criador do universo. Nós nos unimos com toda a criação, toda a sua obra, para fazermos isso, reconhecendo o poder, a grandeza, a glória, mas reconhecendo o amor dele, que em Cristo trouxe a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo, e a certeza do seu amor e cuidado em todos os dias. Nós vamos à igreja para sermos fortalecidos na fé, na ação do Santo Espírito, na palavra, na Santa Ceia, para nos encontrarmos com os irmãos, uma comunhão uns com os outros, com Deus e uns com os outros. É por isso que participamos dos cultos. Por isso, você e eu estamos aqui neste momento. Queremos estar onde precisamos estar. E que Deus nos ajude de fato a isto. Para que, quando vierem as tribulações, não venhamos desesperar, talvez duvidar de Jesus, das palavras e promessas dele, da sua obra, da sua vitória. Talvez questionar os seus conceitos, os seus valores que ele nos ensina. Enfim, para que não venhamos perder o mais importante, a salvação, a vida eterna em Jesus. É o que nós queremos testemunhar ao mundo. Querido irmão, querida irmã, louve a Deus o Senhor. Vocês servos fiéis, o povo que Ele tanto ama, louvem a Deus por esses e todos os motivos particulares que cada um de vocês tem. Que motivo especial a mais você tem para hoje louvar e adorar a Deus aqui diante do altar? Eu olhando para vocês aqui presentes, eu lembrei do Jairo e da Margot, que completam 30 anos de casamento. Agora no dia 13. Eu tenho certeza que eles pensaram bastante sobre isso. Louvar e adorar a Deus, Jairo e Margot, pelos 30 anos de casamento. Talvez algum aniversariante participe conosco do culto também. Talvez online ou aqui presencialmente. Louvar e adorar a Deus por mais um ano de vida, por mais uma superação. Talvez pela saúde de novo, por resolver problemas ou superar situações difíceis. Louvar a Deus o Senhor pela família que eu tenho, pelas pessoas que estão junto de mim, que Deus dirigiu no meu caminho. Louvar a Deus o Senhor por certezas tão bonitas, mesmo quando a gente se despede de quem a gente ama, né, Alexandre Gonçalves, que perdeu a esposa, né, há poucos dias. Mas louvar a Deus o Senhor pelas certezas que a gente tem. E assim, nessas certezas em Cristo, sentir o abraço dele, o cuidado dele, o fortalecimento dele. Queridos irmãos e irmãs, louvem a Deus o Senhor por tudo, principalmente por Jesus, que morreu e ressuscitou. Louvem a Deus porque Deus vos abraça, porque Deus está sempre convosco, hoje e para sempre. Louvem a Deus o Senhor por poderem render culto a Deus, por você estar aqui neste culto. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Pode se assentar. Seguimos neste momento então com as ofertas, que serão depositadas no gasofilácio, mas também no Facebook está colocado informações para quem quiser ofertar de outras formas, que são nesse momento incentivadas também nesses períodos de pandemia, ou seja, depósito, transferência bancária. Os dados se encontram lá também no Facebook da congregação. E lembro que
Aliás, informo a congregação que a diretoria da congregação, analisando também as situações e momentos, decidiu na sua última reunião nesta semana, nos próximos 3 meses, dedicar a coleta de todos os cultos desse período para a aquisição de cestas básicas que vão beneficiar membros da congregação e também pessoas, famílias que estão ligadas, especialmente também à escola Santo Antônio, aqui então de Lajeado. Que Deus abençoe a todas essas ofertas especiais que serão destinadas também para o socorro e auxílio a necessitados. Seguimos com o hino neste momento. Queremos falar com Deus, então, em oração. Amado e triuno Deus, somos imensamente gratos a Ti por este momento de culto e por nos aconchegares em Teus braços plenos de misericórdia, bondade, perdão e amor. Queremos Te agradecer por nos concederes mais um período de vida ricamente agraciado na Tua bondade, com Teu cuidado e Tua proteção. Assim, acompanhaste a cada um dos irmãos em sua vida particular, em sua família, em seu lar. Abençoaste também os trabalhos de suas mãos, para que pudesse produzir frutos para a Tua honra e glória e para o seu bem e o bem dos seus. Amado Deus, o salmista nos convida a louvar a Tua grandeza e a Tua majestade. E aqui estamos para isso. Aceita todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, porque reconhecemos que Tu és nosso Deus Todo-Poderoso. E nós dependemos inteiramente de Tua graça e de Teu amor. Estar contigo significa estar forte e protegido e amado. É assim que nos sentimos diante de Ti. Por isso nos unimos com todos os santos em louvores e aleluias a Ti. Nos ensinaste em Tua palavra hoje que queremos estar em comunhão com todos os Teus filhos. Ensina-nos pelo Teu Espírito Santo a vivermos essa comunhão que nos prescreves em Tua palavra e que tanto desejas ao Teu povo. Que possamos crer, permanecer e crescer na fé. Que pelo Teu Espírito Santo a fé seja revelada nos frutos. Vida nova em Cristo, vida em perdão, paz, alegrias e comunhão.
É isso que desejas para cada um de teus filhos. É isso que buscamos na tua graça e no teu amor. Ensina-nos essa sabedoria, e assim viveremos como teus filhos queridos e amados. Dá-nos sempre o teu perdão. Não retires de nós a tua proteção e o teu cuidado. Sustenta-nos sempre na tua graça. Mantém-nos na fé verdadeira, fé viva, consagrada e dedicada a ti. Fé que se traduz em vida de comunhão, constante contigo e com todos ao nosso redor. Nesse momento, ó Deus, de forma especial, queremos te pedir, continues assistindo e dirigindo a vida de Arnildo Rössler. Também te pedimos pela Janete Luz. Tu sabes da situação dela na luta contra o câncer. E ao lembrar destas pessoas que lutam com enfermidades, nós te pedimos também por todos os demais que vivem situações parecidas, ó Deus. Não desampares o teu povo, os teus filhos, na tribulação, que sintam sempre o teu amor e cuidado, conforme tuas palavras e promessas. De uma forma muito especial, ó Deus, queremos te agradecer, porque tu tens assistido e fortalecido também o Alexandre Gonçalves, que sente com pesar o chamado que tu fizeste, então a sua esposa, a Rosana. Continues assistindo e fortalecendo o Alexandre, assim também os demais familiares dele. Os demais familiares, especialmente os pais, avós, também da Rosana, que tu levaste desta vida para a eternidade. Queremos neste momento, ó Deus, te agradecermos, enfim, por podermos estar aqui te rendendo o culto. Te agradecemos pelos aniversariantes desses dias. Te agradecemos especialmente aqui diante do teu altar, pelos 30 anos de casados do Jairo Luiz Herli e da Margot Susana Schnack Herli, completados então no próximo dia 13. E te rogamos, ó Deus, os continues assistindo, abençoando e dirigindo, que sejam luzes tuas a brilharem todos os dias, em todos os momentos. E ao pedir por te agradecer e pedir por esse casal, te pedimos e agradecemos por todos os demais que aqui estão e que participam também deste culto. Queremos nesse momento, ó Deus, enfim, colocarmos a nossa vida diante de ti, as ansiedades e as preocupações e sonhos, e te rogamos, dirija tudo pelo melhor. Juntos também oramos. Nós oramos consagrados e firmados em nome de Jesus, teu unigênito, nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada membro comungante nesse momento de encontro com o Senhor Jesus, e que possa dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo?
Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra, com seu corpo e sangue, trazendo as suas bênçãos. Sendo assim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Todos podem se assentar. Participam primeiramente os instrumentistas, auxiliares e na sequência a congregação da minha direita indo até a esquerda. Lembramos apenas que entre uma família e outra observa-se, né, o distanciamento. Então a família pode vir junto, né, e entre uma família e outra observamos o distanciamento então ordenado. Deus abençoe a todos os comungantes nesse encontro com Jesus. Tomai, comei, este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomai, comei, este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomai, comei, este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus.
que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é convosco hoje e para todos sempre. Amém. Despedimos a todos neste instante com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem todos se assentarem. Neste momento final, a saudação a todos vocês que aqui se fizeram presentes presencialmente nessa casa de Deus. Que bom que aqui você veio, né, para nós assim juntos estarmos aqui louvando e adorando a Deus. A saudação especial também a quem está em casa participando do culto pelo Facebook. Uma satisfação, uma honra a tua presença, uma alegria. Que na ação do Santo Espírito você possa se sentir presente aqui e unido conosco em Cristo Jesus. E que todos nós juntos, sendo assim fortalecidos na palavra, mais fortalecidos, revigorados, alegres, possamos seguir a vida dentro daquilo que Deus espera de nós. É muito bom estarmos onde precisamos estar. Que bom que você está aí. Lembremos do Tomé nesse final de semana. Muitas lições para nós e para todos. Avisos do vosso interesse, toda quarta-feira, estudo bíblico pelo Facebook, no homepage da congregação. Estamos estudando Apocalipse. Estamos aí, acho que já estou perdendo a conta, eu acho que é o 26º estudo sobre Apocalipse. Então, na semana que vem. Então, você está convidado. Cultos presenciais, bom, teremos amanhã, ainda às 9 horas. Então, se alguém está em casa e quiser ainda participar, tem essa possibilidade também no culto amanhã. Fazer um segundo tempo presencial, fez o primeiro virtual, quer fazer o segundo, ainda há possibilidade. Podem ir se inscrevendo lá no link que está postado também agora lá, disponibilizado no Facebook da congregação. É só clicar lá e se inscrever. Qualquer dificuldade, é só entrar em contato conosco. O único detalhe, precisa optar pela lote 3 de inscrições. Olha que chique, né? Lote 3 de inscrições. Precisa optar o lote, né? Daí conforme foram mudando então o número de vagas possíveis, nós adicionamos lá e por isso esses lotes diferentes lá, tá? É isso, temos culto amanhã então às 9 e amanhã também às 18 horas. E o próximo final de semana, também dentro dessa perspectiva, a princípio, certo? Nós dependemos dos decretos com relação a decidirmos sobre o número de pessoas. Então hoje à tarde eu recebi a nova informação de que a Lajeado está dentro do modelo de cogestão com a prática da bandeira vermelha com relação então à igreja então neste momento. E por isso então está mais tranquilo então para nós. Nós poderíamos ter bem mais pessoas presentes aqui então hoje. Mas recebemos essa informação hoje à tarde. Então foi uma coisa de final de semana, né? Mas louvamos a Deus por esse momento de estarmos aqui. Funcionamento da secretaria por agendamento, certo? É comigo. Então a instrução está começando. Tomei um susto hoje, faltou muita gente na doutrina hoje, na instrução. Tá legal? Então nós vamos fazer uma busca ativa. Na escola eles chamam isso, né? Então nós na igreja estamos nessa também aí. Mas vamos lá, vamos ver o que acontece aí. É isso, gente. Felizes os que não viram e creram. Felizes são vocês que creem em Jesus, nas palavras e promessas, e sentem o seu amor, o seu cuidado, a sua presença. Sigam fortalecidos, sigam com Jesus e sigam bem. Abençoado final de semana, sigam festejando a Páscoa, pelo menos mais uns 40 dias. Aí depois a gente muda a conversa, tá? Bons momentos a todos, até a próxima oportunidade.